Olá, aqui quem fala é o professor Cioli Júnior. Eu estou gravando esse vídeo porque na sexta-feira próxima agora, no dia 23/12, eu vou levar um grupo de professores e amigos na pequena África, porque eu sou guia de turismo internacional e também sou guia do IPN, além de ser, obviamente, historiador e mestre em ensino de história. Então eu vou levar um grupo nessa região portuária do Rio de Janeiro e muita gente aqui na minha cidade, em Cabo Frio, aqui na região dos lagos, estão me perguntando: professor, o que é a pequena África? O que fazer lá? O que encontrar nesse local? E por isso eu estou gravando esse vídeo para responder essas perguntas dos meus queridos amigos. Então, pessoal, esse termo Pequena África foi cunhado por Heitor dos Prazeres, que foi um dos maiores sambistas da história do Rio de Janeiro, grande compositor e cantor e um dos precursores do samba enredo. Foi ele que chamou a região portuária do Rio de Janeiro, onde está o Porto Maravilha hoje, de Pequena África. E Pequena África por quê? Porque essa região era uma região habitada por pretos, por negros, tanto por escravizados, como por alforriados, como por negros livres que trabalhavam no antigo porto do Rio de Janeiro, nos trapiches, que é a região dos trapiches, dos grandes galpões da região portuária. E também essa região é chamada de Pequena África porque vários negros importantes na história do Rio de Janeiro e do Brasil, como Tia Seata, vieram da Bahia logo após a revolta dos malês, a guerra dos malês ali, dos escravos islamizados. Então, no meado do século XIX, por volta de 1840, 1850, eles vão chegando no Rio de Janeiro, vão trazendo samba de roda e eles vão ser o responsável pela divulgação e promulgação do samba naquela região portuária ali. Então, o berço do samba do Rio de Janeiro é ali na Pedra do Sal, é naquela região ali dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo. É esses três bairros, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que nós chamamos de Pequena África. E o que é que nós encontramos nesse passeio ali? Então, no passeio que eu faço, começa na chamada Igreja de São Francisco da Prainha. No antigo bairro da Prainha, na antiga prainha ali daquela região portuária, e lembrando que naquela região ali o mar chegava muito próximo ali e hoje toda aquela região foi aterrada. Então, a antiga praia que tinha ali, nós chamávamos de prainha. Era assim que ela era chamada no século XVIII e XIX. Então, nós vamos na igreja de São Francisco da Prainha e vamos conhecer a história dessa igreja e também a história da Ordem Terceira, que é dona de inúmeras casas aí naquela região ali, portuária do Rio de Janeiro. Nós vamos também conhecer, obviamente, o Morro da Conceição, porque essa região fica no Morro da Conceição. A maioria das coisas que nós vamos visitar é nesse morro, a Pedra do Sal pertence a esse morro, assim como a igreja de São Francisco da Prainha fica nesse morro. Então nós vamos conhecer também, vamos parar ali no Largo da Prainha para conhecer a estátua da Mercedes Batista, que foi uma importante dançarina afro do Brasil, a primeira negra a compor o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma personagem importantíssima na história do Brasil, sobretudo na história da cultura afro-brasileira. Também vamos conhecer a Pedra do Sal, a famosa Pedra do Sal, a pedra da boemia carioca, a pedra que tem samba, partido alto, especialmente todas as segundas-feiras. Um dos melhores sambas do Rio de Janeiro é feito ali e esse local é o berço do samba do Rio de Janeiro. A Pedra do Sal ela recebe esse nome porque nesse local, nesse morro ali, na subida desse morro, era onde desembarcavam as balsas de sal, inicialmente de Portugal e depois da nossa região aqui, da região da Laguna de Araruama, quando caiu o monopólio português, caiu o pacto colonial, então começaram a levar também o sal da nossa região para o Rio de Janeiro. E por isso aquela pedra ali, aquele local é chamado de Pedra do Sal. E como eu falei, ele é o berço do samba no Rio de Janeiro. Então é um local que nós vamos visitar. Também nós vamos visitar ali o Cais do Valongo, que talvez seja o local mais importante da nossa visitação. O Cais do Valongo ele é importantíssimo, ele é um local que foi construído em 1811
e ele sobreviveu até 1831, e o intuito da construção do Cais do Valongo era o tráfico negreiro, era o tráfico de escravos da África para o Brasil, e esse porto ali ele vai funcionar aí por cerca de 20 anos, até que ele vai, em 1831, vai ser proibido o tráfico de escravos no Brasil pela Lei Feijó. Então vão construir em cima do Cais do Valongo o Cais da Imperatriz, para receber a princesa das duas Cecílias que ia casar com Dom Pedro II. Então vão chamar esse local de Cais da Imperatriz. E é muito interessante essa história ali, porque nessa região aí do Cais do Valongo desembarcaram cerca de 1 milhão de escravos aí, alguns historiadores falam entre 900 mil a 1 milhão de escravos, e nós vamos nesse local e eu vou contar essa história. Outro local que nós vamos visitar é o IPN, o Instituto dos Pretos Novos, ou o Cemitério dos Pretos Novos, que é onde foi encontrado o antigo cemitério onde era lançado os corpos dos escravizados que chegavam nos navios negreiros da África para o Brasil. Grande parte desse grupo de escravizados morriam e eles eram lançados ali nesse local que foi descoberto sem querer em 1996, depois que a dona Mercedes comprou a casa nesse local. E nós vamos visitar também, por último, né, na manhã da sexta-feira, o MUCAB, que é o Museu da História e Cultura Africana, que fica no Colégio José Bonifácio, que é um colégio que foi construído em 1877 por Dom Pedro II. Então é uma visita esplendorosa. Esse museu mesmo, MUCAB, ele é um museu chamado Museu de Território, e tem uma exposição interessantíssima ali, que é a exposição dos materiais encontrados dos escravos que chegaram no Cais do Valongo. Então, essa é a nossa visita pela manhã, no dia 23/12. E na parte da tarde, nós vamos no Museu da Manhã, vamos no mar e também vamos fazer um passeio no navio da Primeira Guerra Mundial da Marinha do Brasil e vamos visitar o Centro Cultural da Marinha. Então, esse vai ser o meu passeio no dia 23/12. Eu vou tentar fazer esse passeio pelo menos de 2 em 2 meses, e eu conto com você, que você possa nos acompanhar e estudar conosco a história do Rio de Janeiro e a história dos escravizados, essa história importantíssima, lembrando que essa região da Pequena África foi a região que mais recebeu escravizados do mundo. Então é a que mais recebeu escravizados do Brasil, da América e do mundo. Então, pessoal, forte abraço. Essa é a Pequena África e esse é o tour que eu vou fazer na Pequena África e eu conto com você. Valeu?